Amém. Graça e paz, igreja. Vocês estão felizes? Vocês estão bem? Amém. Estou bem também. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 20 e 21. Depois de tudo que foi falado aqui, a gente já podia até ir embora, né, Daniel? Mas Deus ainda tem mais um pouquinho para falar com a gente. Romanos 8, verso 20 e 21 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativo e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Nossa conversa aqui é da escravidão para a liberdade. Você já percebeu, querido, que a gente, por muitas vezes, fizemos promessas de que iríamos parar de pecar, iríamos parar de cometer tais pecados, e só ficou nas promessas? Você já percebeu isso? A gente até tinha o desejo de mudar, mas não dava certo não. Sem Jesus, não dava certo. Mas por que a gente não conseguia? Por quê? Porque a gente insistia em colocar Deus lá no trono, mas na verdade Deus tem que ser colocado aqui no trono, aqui no trono. Nós cantamos, a Deus que se assenta no trono. Qual trono? O trono na vida do outro é fácil. Colocar Deus no trono, no centro do seu coração, do meu coração, aí é que o negócio pega. Quando de fato Jesus assume a postura de rei e de senhor sobre a nossa vida, tudo muda. Tudo muda. E por que hoje somos filhos livres? Porque existe um Deus maravilhoso, que não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em figura humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É por causa da cruz que hoje nós podemos ter a liberdade de ser filhos de Deus e dizer não para o pecado. Amém? Podemos viver essa liberdade se a obra da cruz for a razão da minha e da sua vida. A obra da cruz é a razão da sua vida? Amém? Amém. O texto que o Daniel disse aqui de começo, João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que maravilhoso. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Só que existem dois grandes perigos da escravidão para a liberdade. Que é, mesmo nós sendo libertos, voltarmos ao jugo da escravidão e do legalismo, ou corrermos para a libertinagem. Os dois extremos nos fazem cair da graça e voltarmos a ser escravos de nós mesmos. A libertinagem nos leva a achar que fazer só o que a gente quer seja um caminho de independência, mas na verdade essa independência ela acaba nos tornando escravos de novo. Essa independência que a gente acha que a gente tem, nos torna escravos. A liberdade em Cristo não é um passaporte, querido, para você pecar, e sim a garantia de que hoje podemos andar livres da culpa e do poder do pecado. Quem crê nisso? Amém? Você crê que hoje você pode andar livre da culpa e do poder do pecado? O pecado não tem mais domínio sobre você, porque você foi liberto em Cristo. Só que, infelizmente, o discurso legalista, baseado no medo e baseado na culpa, ele é um discurso que religiosamente ele dá muito mais certo. Porque o evangelho real, o evangelho da graça, ele confronta com a indústria chamada igreja, com a instituição chamada igreja. Quando dizemos que você não precisa necessariamente vir ao templo para adorar a Deus, que você pode fazer isso na sua casa. E também que você não precisa da mediação de um pastor no seu relacionamento com Jesus. Quando dizemos que você pode ser generoso ou generosa com o seu dinheiro e que não pesa mais sobre você o jugo da lei, a gente arruma um grande problema para a instituição igreja, porque com esse jeito de Jesus de viver, nós perdemos forças, pessoas e dinheiro. Porque estamos dizendo que você é livre. Meu irmão, presta atenção. Você é livre
em Cristo Jesus. Por isso que o discurso legalista ele é muito mais confortável, porque é muito melhor que a gente diga que se você não trouxer o seu dízimo, o gafanhoto vai te pegar na sua casa. E quem não dá o dízimo, gasta na farmácia. Esse discurso mentiroso é muito mais fácil do que a gente dizer a verdade. E aí, a gente tem um grande problema, porque a gente tem você preso aqui, baseado no medo e na culpa. Mas isso não é igreja. A gente tem a igreja cheia, mas cheia de pessoas com culpa e com medo de ir para o inferno. Porque nós somos chamados para sair do jugo da escravidão e viver a liberdade de Cristo. Mas isso, querido, não significa que você pode pecar à vontade. Porque se tivermos essa mentalidade, de fato a gente não entendeu a graça. De fato a gente não entendeu nada daquilo que Jesus fez por nós. A graça de Deus diz que os pecados que cometemos antes de conhecer Jesus e os pecados que cometemos depois de conhecer Jesus, eles estão na cruz de Cristo. Diga amém. Amém. Então o que nos liberta e nos faz viver a graça de fato é eu crer. O que me tira a liberdade e me volta para o jugo da escravidão não é parar de pecar, mas sim parar de crer. Isso me faz voltar ao jugo da escravidão. Parar de crer que os meus pecados, os meus e os seus pecados estão na cruz de Cristo. É parar de entender que o sangue de Jesus é eficaz na minha e na sua vida. Isso nos leva ao endurecimento do coração, ao endurecimento na fé. Hebreus 3,12 vai dizer assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Cuidado. Não deixe que o seu coração seja endurecido pelo engano do pecado. Olha o que o texto diz: para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Um perverso coração de incredulidade. Aí o verso 13 vai dizer assim: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só, querido, o caminho da queda. Você está debaixo da graça salvadora que te leva à liberdade. E você crê que a sua salvação não é por obras, mas por aquilo que Jesus fez, amém? Aí você começa a achar que pode flexibilizar o pecado. Você começa a achar que, não, peraí, vou dar uma pecadinha ali rapidinho. Tá tranquilo. Afinal, eu sou livre. Afinal, a graça de Jesus me dá liberdade. Será que é desse jeito que a gente vai viver? Será que é desse jeito que nós vamos viver o evangelho real? Esse pecado vai nos levar ao endurecimento do coração. E o coração duro vai nos levar a parar de crer que o sacrifício de Jesus é suficiente e que os nossos pecados estão na cruz de Cristo. Esse é o endurecimento do coração. E se a gente para de crer, a gente está no inferno. Então o problema não é o pecado em si. O pecado sim deve ser massacrado e deve ser linchado da nossa vida. Mas o problema não é o pecado em si, e sim o parar de crer. Não ter segurança naquilo que Jesus fez. Veja como a liberdade real da graça, ela é muito mais profunda. O pecado não tira a gente do céu, é o parar de crer. Mas também o parar de pecar não te coloca no céu. Porque o céu, querido, não é uma coisa na sua força. O céu não vem de você, não é uma ação sua, e sim uma ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você concorda com isso? É uma ação do Espírito Santo de Deus na sua vida que te coloca no céu. A pessoa que entendeu que é livre em Cristo, ela vai abandonar os pecados, ela vai abandonar o pecado, não para ser salvo, mas porque ela é salva, e não porque ela tem medo de ir para o inferno, mas sim porque ela não quer desagradar a Jesus. Quem aqui não quer desagradar a Jesus? Quando você ama uma pessoa, você corta os seus pulsos, mas você não quer desagradar essa pessoa. E com Jesus é a mesma coisa. Você não para de pecar por medo, você para de pecar porque você ama Jesus. Amém?
Queridos, nós saímos de um reino de escravidão e fomos para o reino da liberdade da graça, onde o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, mas nós estamos debaixo da graça, amém? Graças a Deus por isso. E agora, de fato, nós podemos dizer não para o pecado. O problema da escravidão é porque não nos deixa entender de onde viemos e para onde vamos. Mas a liberdade, ela nos dá origem e depois nos dá destino. A liberdade, ela faz com que a gente entenda de onde viemos e para onde vamos. Origem, nós viemos de Deus. E destino, propósito. Nós temos um propósito aqui, queridos. Qual que é o nosso propósito? É de agradar a Deus. É de viver uma vida coerente com a vontade dEle. Tantas vezes cantamos e oramos aqui, que nós queremos a sua vontade, a minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. É isso que a gente tem vivido? O propósito da nossa vida, o propósito de estarmos aqui hoje sentados, para juntos como igreja, celebrarmos o sacrifício de Jesus. O propósito de tudo isso é para que cada vez mais nós sejamos parecidos com Jesus. Cada vez mais nós tenhamos vontade de viver Jesus mais profundamente. Que nessa manhã a gente saia daqui desafiados a viver uma vida coerente e uma vida totalmente entregue à vontade dEle. Amém? Graças a Deus por isso. Amém.